Saída fiscal como via de economia tributária. Será que dá certo? Será que dá certo nos moldes em que a gente está vendo isso ser propagado? Ouvi uma frase na semana passada que eu acho que tem muito a ver com isso. A internet fez com que as pessoas não tenham mais vergonha de ser burras. Você pode ter uma ideia, criar uma ideia que você às vezes não aprofundou tecnicamente, ou mesmo ignorou intencionalmente determinados aspectos da norma ou eventualmente da jurisprudência, e você sai propagando isso por aí. Isso deveria ser motivo de vergonha, mas nós temos isso já tão arraigado na internet, é tão normal ouvir absurdos na internet que as pessoas não têm vergonha mais de fazer isso. Isso está acontecendo com a questão da saída fiscal. Quando eu olho a norma, existem aspectos muito claros que impedem a aplicação a determinadas situações. Quando estamos falando de planejamento, certamente teremos situações em que teremos discussões. Olha, mas essa situação aqui, será que eu aplico? Será que eu não aplico? É verdade, vai acontecer muitas vezes. Só que a gente fica entre a burrice e a desonestidade quando eu cogito aplicar essa ideia a alguém, vou usar o termo não técnico, mas que vai fazer com que a gente se comunique de forma absolutamente eficaz. Alguém que mora no Brasil. Essa pessoa, ela mora aqui? Ela tem a vida aqui? Então, o que eu faço com o que está escrito lá na minha Instrução Normativa 208? Principalmente artigo 2º. O que eu faço com isso? O que eu faço? Mando para a terra das fadinhas, dos doentes, o que eu faço? Então, eu resumo a propagação dessa ideia a mais uma onda de desonestidade. Não é burrice. Nós estamos aí na era da inteligência artificial, em que se você tiver muita preguiça, né, ou não tiver tempo nenhum para pesquisar uma determinada ideia, você vai lá e coloca. E você já vê que já tem uma boa direção. Mas não, as pessoas preferem propagar ideias porque vão conseguir enganar alguém, e isso para mim é o mais grave. Porque quando alguém olha para essa ideia e resolve assumir o risco, boa sorte para todos os envolvidos, acenda uma vela e vá ser feliz. Mas muitas pessoas, e isso às vezes chega aqui no meu direct, Jonatas, ouvi falar de tal coisa, não sei o que, você já ouviu falar de tal coisa? Porque as pessoas, principalmente aquelas que não são técnicas, elas ficam na dúvida. E mesmo o técnico, nós estamos diante de um ordenamento jurídico que ele é muito conflitante. Então, às vezes, o colega vê uma pessoa trazendo aquela informação, fala assim, poxa, caramba, será? Será que tem uma exceção? Será que a norma tá lá, mas de repente tem uma jurisprudência? Nós estamos diante de muitas situações assim. E aí as pessoas se aproveitam disso para causar confusão. E aqui nós temos uma maldade muito grande do sistema, né? Que quando eu tenho uma ideia claramente insustentável que ela é aplicada agora, quanto tempo essa ideia vai demorar para ser pega? Quanto tempo? Veja, por exemplo, o sistema sonegatório conhecido como 3 células. Veja quanto tempo se passou da propagação inicial da ideia até oficialmente um primeiro órgão fazendário apontar para ele e falar assim, isso aqui tá errado. Olha quanto tempo passou. Porque é assim que funcionam as coisas no aspecto tributário. Elas não funcionam no estalar de dedos. Leva tempo para as estruturas se mexerem. E nesse tempo entram as pessoas que se aproveitam. Por quê? Enquanto você não tem um combate efetivo e direto, essas pessoas têm aquele argumento absolutamente pobre, raso, extremamente pobre. Não, mas não foi combatido pela fiscalização. Mas isso aqui nunca foi autuado. Pobre demais. Um profissional que se defende dessa forma, acho que ele não entendeu o que ele está fazendo no mundo do direito. Para encerrar, eu trago um exemplo do que aconteceu em relação ao usufruto no estado do Rio de Janeiro. E tem um vídeo só sobre isso aqui. E eu diria até que de forma muito menos mal intencionada. Ou talvez a gente nem consiga colocar em determinado aspecto na mesma sacola. Porque no estado do Rio de Janeiro, a questão do usufruto, o colega que se aprofundar, ele vai ver que durante um determinado período havia a jurisprudência a favor. E as pessoas foram utilizando aquilo ali como forma de economia. E foram vendendo esse serviço, vendendo. O tempo passou, a jurisprudência virou. Então, eu preciso ter muito cuidado com as certezas em termos de economia tributária. Aqui é o ponto comum que eu quero trazer. Quando a ideia que eu estou colocando, ela vai contra a norma. O papel aceita tudo. Essa frase ela precisa ser lembrada. O papel aceita tudo. Mas e o tempo vai aceitar? O papel aceita. O tempo vai aceitar? O caso do usufruto lá no Rio de Janeiro, ele mostra para nós que se eu estiver indo contra a norma, nem quando a jurisprudência está a meu favor, a minha economia ela é segura. Esse caso dessa propagação, eu diria, maluca de saída fiscal, é mais delicado ainda. Porque não há nenhuma jurisprudência para se pendurar. Isso aqui não é uma aula, tá? Então, não, Jonatas, mas ali tem uma discussão assim, assado. Não.
Calma, pessoas que moram no Brasil. Não há. Então, se você é técnico, cuidado. Já estamos vindo de um histórico de pessoas que vendem sucesso profissional a partir de soluções técnicas insustentáveis. E quando a casa cair, a responsabilidade é sua, não é de quem te vendeu essa solução. A responsabilidade é sua, sem coitadismo. Você precisa ter responsabilidade para analisar tecnicamente o que está sendo colocado para você, porque é o seu nome que vai, pro bem ou pro mal, ok? E se você não é técnico, eu sugiro o seguinte, e preste bem atenção nos primeiros segundos, nas primeiras reações após isso. Chega para essa pessoa que te deu essa ideia e fala assim, poxa, gostei, mas você assume o risco fiscal comigo? Você vai ver que vai ciscar igual um cílio na lata. Então cuidado, cuidado. Eu vou marcar aqui nesse vídeo 2 colegas que fazem parte aqui do grupo, colegas de altíssimo gabarito, a Karina e o Thiago. Eles têm um podcast em que eles falam só sobre isso. Tá lá no YouTube, no canal da Karina. Esse tipo de conteúdo eu faço questão de consumir cada segundo desse episódio, não só desse episódio, e aconselho que você tire um tempo, né? Eu uso como estratégia, às vezes estou na academia, às vezes estou fazendo alguma coisa de casa e escolho um conteúdo legal para consumir, é uma forma da gente multiplicar o tempo. Então aconselho que você pare para ver esse conteúdo, aconselho que você siga pessoas que tragam soluções com respaldo técnico. Esses são colegas, nem sempre a gente concorda, e isso faz parte do jogo. Mas eu respeito o colega que discorda de mim com fundamento normativo, jurisprudencial, doutrinário que seja. O colega traz início, meio e fim e fala assim, não, Jonas, entendi o que você quis dizer, mas não concordo. Por isso. Então, beleza, faz parte, tranquilo. Então, a gente precisa desses colegas, ouvir esses colegas nesses momentos em que, cada vez mais, com o aumento da carga tributária, que é algo que a gente está vivenciando no Brasil, cada vez mais nós teremos ideias malucas. E cada vez mais a internet é um campo em que as pessoas não têm vergonha de serem nem burras e nem desonestas. Então a gente precisa escolher no meio dessa desonestidade, no meio dessa burrice, os colegas que não se sujeitam a esse sistema. Existem muitos colegas aí pra gente conseguir olhar e falar assim, pera, por que esse colega não embarcou nessa ideia? Deixa eu perguntar, deixa eu questionar. Então é isso, cuidado, nem tudo que reluz é ouro.